Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Roberto, eu sou professor de Educação Física e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre programa de treinamento físico e abordar a estrutura básica e a importância de uma programação. Então, pensando nos atletas de qualquer nível, tanto que buscam rendimento ou que buscam qualidade ou condicionamento através da prática esportiva, é interessante pensar que é bom realizar as atividades físicas, os exercícios físicos, porém é comum ver a prática sem uma rotina estabelecida, sem uma organização, ou seja, sem uma programação. E quando a gente fala em programa de treinamento físico, não é necessário pensar somente em alto nível. Os objetivos de um atleta amador ou de um praticante de atividades físicas, ele vai ser organizado, vai ser aplicado de acordo com os objetivos pessoais e também do nível de condicionamento, mas em comum, tanto do alto nível quanto da pessoa que pratica por recomendação médica ou por prazer mesmo o esporte, em comum tem que haver essa programação. A questão da evolução da atividade física hoje em dia está o bom de tudo que está bem disseminado, está bem popular, é comum o entendimento que eu preciso me mexer, eu preciso praticar uma atividade física. Então, na prática, nós vemos os parques bastante movimentados, com as mídias sociais. Eu percebi, ou é fácil de perceber, os grupos de corrida, de ciclismo crescente, tanto por novos praticantes, quanto uma rotina de quem já pratica há mais tempo. Então, tudo isso movimenta mais as atividades, os eventos esportivos estão cada vez mais presentes, são maiores. A gente percebe que as pessoas, que os atletas, os alunos estão movimentados, estão seguindo a rotina, visando participar de eventos. Na prática, um número maior pratica esportes, mas também um número maior pratica sem a devida orientação. Então eles buscam objetivos que muitas vezes não é o momento adequado. Eles precisam respeitar uma programação, uma progressão para garantir os objetivos, porém respeitando a sua individualidade, o seu potencial, as suas necessidades, as suas limitações. Isso cabe ao profissional da educação física organizar, estabelecer os procedimentos, os métodos, a metodologia, os meios para alcançar os objetivos. Então, o que motivou esse vídeo é justamente isso, uma conversa sobre eu, como aluno, entender que eu preciso organizar o meu treino. E eu, na condição de profissional de educação física, eu preciso estudar, preciso me informar, preciso me informar corretamente como eu organizo esse treinamento. Então, para todos os envolvidos, eu como atleta e também como professor, eu acho interessante essa questão de, mais do que procurar um resultado, eu tenho que estruturar o caminho até chegar a esse resultado. Então essas duas figuras é para lembrar a proporção do nosso corpo, as dimensões, a estrutura e também o movimento que nós realizamos, simbolizado pelo Discóbulo de Miron, que é o símbolo da educação física, que representa justamente o corpo em movimento. E isso tem que ser organizado, isso tem que ser aplicado para que o principal interessado, que é o praticante, alcance seus objetivos, explore o lado bom da atividade física, que é colocar o seu corpo em movimento, mas dentro de uma programação, de uma organização. Bom, então a nossa conversa, para limitar, para direcionar bem, os objetivos é conhecer os componentes básicos de um programa de treinamento, conhecer a estrutura básica de uma sessão de treinamento e conhecer os objetivos de treinamento. Então isso é uma noção para que se tenha um ponto inicial, um ponto de partida para eu buscar orientação ou até mesmo eu, na condição de professor, partir uma organização de um plano para eu aplicar para os meus alunos. Então, para isso, nós vamos seguir a introdução, que é justamente discutir a importância dos conceitos básicos ali, uma necessidade que se mostra agora
E no desenvolvimento nós vamos ver os conceitos básicos, estrutura básica de um programa de treinamento, abordar alguns pontos e também os objetivos de treinamento de maneira ordenada e deixar bem claro os principais. São vários objetivos, mas a ideia é partir, estabelecer uma linha de raciocínio inicial. E por fim a conclusão, que nós vamos ver o que nós podemos tirar de proveito desses dois vídeos. Atividade física e exercício físico. Então, partindo dos conceitos, atividade física é todo movimento que eu tenho um gasto energético. Então, quando eu estou caminhando, quando eu estou fazendo alguma atividade diária, varrendo ou caminhando ou correndo para buscar um ônibus, para apanhar um ônibus, por exemplo, isso é uma atividade física. Ou seja, eu tenho uma atividade que eu gasto energia, mas não tenho um objetivo definido. Ou seja, é claro que eu vou até lá, mas não para desenvolver uma qualidade física. Então, se eu estou caminhando no dia a dia, eu estou realizando uma atividade física. A partir do momento que eu faço essa atividade com uma intenção e com uma carga direcionada, com um objetivo estabelecido, eu passo a realizar exercício físico. Então, eu posso caminhar realizando uma atividade física e eu posso realizar um exercício físico caminhando. Então, quando eu caminho na condição de exercício físico, eu desejo obter algum benefício da qualidade motora, cardiorrespiratória. Então eu tenho uma intenção, a atividade passa a ser intencional. Então quando eu desejo realizar, quando eu pretendo realizar um exercício físico, eu preciso organizar dentro de um programa. Por quê? Para eu poder estabelecer a carga, a progressão do treinamento para ser direcionado para o meu objetivo. Se eu realizo uma atividade física, eu não tenho esse compromisso de estabelecer a carga. Mas quando eu falo estou realizando uma rotina de exercício, eu preciso enquadrá-lo como um programa de treinamento. A aptidão física, então, é a capacidade de realizar uma atividade. Então, a aptidão física tem um entendimento que eu vou ter uma aptidão, por exemplo, cardiorrespiratória, eu posso ter um desempenho na corrida muito bom, na intenção de ser avaliado no esporte ou na atividade, no exercício físico de corrida. A aptidão para eu fazer o que eu gosto dentro do esporte exige uma rotina para que eu alcance uma aptidão física, ou seja, um potencial, uma capacidade de realizar atividade e que eu fique bom naquele esporte que eu esteja interessado em fazer a longo prazo ou obter um rendimento maior. Mas também a aptidão física é a capacidade de realizar as minhas atividades diárias, minhas atividades físicas. Então, um programa para condicionamento esportivo, eu vou procurar realizar uma atividade distribuída no tempo para que eu alcance o meu rendimento específico. Então, nesse nosso exemplo aqui, se eu quero ter uma vida esportiva longa, com flexibilidade, que eu possa ter aptidão física dentro do esporte, eu realizo um programa de treinamento. Porém, se eu quero manter a aptidão física para uma vida saudável, uma autonomia numa idade mais avançada, ou que eu possa fazer o que eu gosto, que eu tenha capacidade de fazer aptidão física para fazer a minha rotina, eu tenho que seguir um programa para o condicionamento físico. O que eu quero deixar claro é que, independente do objetivo, a aptidão física para aquilo que eu desejo fazer no esporte ou na vida diária precisa ser organizado. Então eu tenho que visualizar, que é mais fácil visualizar no esporte porque o objetivo parece mais claro. Eu tenho uma prova, eu tenho um campeonato, mas a aptidão física diária é tão importante que a gente só se dá conta quando perde essa aptidão, quando eu não consigo mais agachar, quando eu não consigo mais amarrar o meu cadarço. Aí eu noto que eu perdi a aptidão física, ou seja, a capacidade de fazer aquilo. Então, para eu manter uma rotina de exercício físico, um programa de treinamento, eu preciso visualizar que a minha aptidão física pode ser por uma qualidade de vida. Existem relatos que, em função de alguma incapacidade motora, é possível perder a capacidade, por exemplo, de erguer o filho, porque por lesão na coluna, enfim, alguns distúrbios por falta de orientação, tanto por excesso de treino quanto por falta de mobilidade, eu deixo de ter capacidade de fazer aquilo que eu gosto do meu dia a dia. Então, o programa de treinamento visa garantir
a aptidão física para o meu objetivo. Falando de programa de treinamento, existem várias formas de estruturar. Então, eu sigo a linha do professor Antônio Carlos Gomes, que ele coloca uma estruturação de diagnóstico, planejamento, aplicação e controle. E dessa forma, eu consigo distribuir as várias etapas, várias fases de um programa de treinamento. Então, eu tenho que avaliar onde eu estou com o meu atleta e aonde eu quero chegar, e aí eu traço o caminho. Então não vamos abordar detalhadamente cada fase. Isso aí já tem dentro do site Treino Eficiente nós temos um curso de periodização de treinamento esportivo que aborda toda essa metodologia de distribuir, que permite visualizar e reduzir a chance de perder a direção do treinamento. Mas aqui o que eu quero deixar marcado é que o programa de treinamento ele tem que seguir uma estrutura para poder levar do ponto inicial, ou seja, do momento do diagnóstico até o controle, que vai ser o momento que eu vou aplicar os testes ou uma avaliação para ver se naquele período do treinamento eu vou ter os resultados esperados. Pensando no controle, é um momento que eu acabo, às vezes, fragilizando o treinamento. Geralmente a gente encontra mais fácil uma avaliação e o controle, ou seja, o momento que eu aplico o teste ou as provas para ver o resultado, é no final da programação, quando eu já não tenho tempo de corrigir a direção do treinamento. Esse é um erro básico no programa de treinamento. Eu faço uma avaliação inicial, monto um treino, só que eu só vou aplicar o teste ou esperar a prova, que é o momento do controle, no final. Então não tem tempo. Se deu errado, não tem o que fazer. Ou se eu posso aplicar um treinamento que leve para uma direção diferente e não vou ter resultado. Eu treinei, apliquei esforços ao meu atleta, meu aluno, e não foi na direção certa. Então eu procurei, por exemplo, resistência aeróbica e apliquei treinamentos que não deram a condição. Ele ficou forte, mas não ficou resistente. Ou um esporte que eu preciso de uma força, uma potência maior, eu aplico uma carga de resistência muito grande e eu torno esse atleta resistente, lento, mas não potente. Então, se eu deixar para ver os resultados ou acompanhar somente no final, eu perco tempo. Então a ideia é que eu estabeleça esses testes, essas provas no momento do controle, que é no final da programação, mas durante a aplicação, ou seja, eu avalio, faço todos os programas para ver como que é a minha prova, como que está meu atleta, planejo, e no momento da aplicação, que é onde o atleta vai ser submetido aos treinos, eu tenho que estabelecer a cada 3 semanas, a cada 2 semanas, um grupo de exercícios de controle. Então, se eu quero verificar o condicionamento aeróbico, eu faço um teste, por exemplo, de 3.000, no caso da corrida. Então, 3.000. Teste de flexões, resistência localizada de braços, teste de flexão de abdominal. Enfim, eu estabeleço um grupo de exercícios e a cada 2 semanas eu vou aplicando esses testes, uma sessão de treinamento, e eu acompanho. Então, se no momento que eu penso, que eu planejo que ele tem uma evolução de resistência aeróbica, e eu aplico o teste e ele não demonstra essa evolução, é sinal que ou a carga não está adequada, ou ele não está assimilando dentro da programação. Por quê? Às vezes o atleta não está recuperando, o atleta está tendo um overtraining por excesso de treinamento e a direção do treinamento não está sendo aquela esperada no planejamento. Então, se eu aplicar isso a cada 2 semanas, eu tenho tempo de fazer o atleta descansar para eu corrigir a direção do treinamento. Eu tenho tempo de mudar minha programação. As planilhas não podem ser um trilho, não pode ser uma coisa fixa, tem que ser uma trilha. Eu tenho que chegar para o caminho, para o objetivo que eu pretendo, respeitando o meu atleta. Eu não posso fazer o atleta se ajustar ao treinamento. O treinamento tem que ser ajustado para o meu atleta.
Então, a mensagem é: estabeleça uma rotina de treinamento e periodicamente faça testes de controle. Eu não estou falando em teste máximo, eu estou falando testes que permitam eu verificar um ponto específico daquela etapa. Se é previsto ele desenvolver a capacidade anaeróbica, eu vou aplicar um teste de, por exemplo, de 40 segundos, que eu vejo a potência e a resistência anaeróbica. O teste de flexões, teste de, enfim, resistência de saltos, enfim, alguns pontos, exercícios que eu consiga aplicar numa sessão e eu consiga acompanhar a evolução e ter tempo para a manobra. Na aplicação, então, eu tenho os componentes da aplicação do programa de treinamento, as estruturas de aplicação e os objetivos. Para ter um embasamento, para ter uma relação, para fazer vamos dizer assim, para organizar, para situar essa nossa conversa, nós temos que ter um entendimento presente que, embora se fale, por exemplo, vamos usar a corrida como um exemplo para deixar claro aqui o nossa conversa, o corredor ele não pode pensar em fazer só treinos de corrida para melhorar. Ele vai melhorar o sistema cardiopulmonar, mas ele tem o sistema locomotor como um todo. Então, ele tem o sistema ósseo, que vai ser impactado pelo treinamento, o sistema muscular, nisso eu incluo as articulações, os ligamentos, sistema, enfim, ele tem vários sistemas e ele precisa de preparação para essas estruturas, tanto as ativas, que é chamado o sistema locomotor propriamente dita, os músculos, quanto o sistema passivo, que são os ligamentos, são as articulações, enfim, são aquelas estruturas que vão sofrer com impacto. Eu preciso ter um programa de treinamento para atender essas estruturas. Eu gosto de trabalhar do sistema de treinamentos específicos. No caso da corrida vão ser aqueles da corrida, pode ser treino longo, treino intervalado, enfim, aquilo que aplica a corrida, mas também treinos complementares que vão desenvolver a força, a flexibilidade. Isso eu vou colocando numa proporção menor, mas que atenda essas estruturas. Então, se eu quero ter um corredor bom, rápido, resistente, que tenha uma longevidade ou que reduza a chance de lesões, eu preciso atender de maneira específica a modalidade da corrida e também de maneira complementar atender as qualidades físicas que vão dar o suporte para essa minha corrida. Então, falando nisso, nós temos aqui eu coloquei aeróbico, mas vamos entender que é cardiopulmonar, porque tem um componente anaeróbico também na preparação da corrida ou do esporte. O que é interessante pensar é que, independente da modalidade que eu tenha, essas principais, vamos dizer assim, essas qualidades físicas, esses pontos têm que ser trabalhados. Esses são os componentes de um programa de treinamento. Eu tenho que ter uma metodologia, um treino para que desenvolva força, que desenvolva o sistema aeróbico e o sistema energético anaeróbico e a flexibilidade. Eu tenho que ter amplitude articular que permita eu ter a força e repetir durante os movimentos do meu esporte. Esses são os componentes. Porém, eu tenho que pensar que esses componentes eles têm que ser direcionados e ser divididos de maneira que consiga potencializar o resultado. Então, pensando nisso, nós temos que ter um programa que tenha métodos específicos e complementares. O específico vai ser aquele que eu vou aplicar, se for um caso profissional, as atividades específicas da minha profissão, e se for esportivo, as atividades, os treinos específicos da modalidade. Então, se eu vou correr toda a corrida, se é duatlon, correr e pedalar, enfim, eu aplico a modalidade específica. Se for musculação, vai ser o treino de força de musculação, mas no nosso exemplo aqui vamos colocar o sistema pensando no duatlon e na corrida de rua. Eu aplico treinos específicos que são da modalidade. É mais comum encontrar isso. É fácil encontrar um corredor que corra, um ciclista que pedale, uma pessoa que está numa atividade profissional que pratique a sua atividade fim.
mas o grande erro é que eu acabo deixando os outros componentes sem o atendimento. Então, pensando nisso, eu vou aplicar métodos para desenvolver a força, e quando a gente fala em força, um dos grandes medos de corredores é pensar em treino de força na academia e que vai ganhar volume. Não, não necessariamente. A complementar deixa bem claro que é um método que eu vou dar suporte para meu treino específico. Então cabe ao profissional de educação física estabelecer os graus de força e que tipo de força. Então não pensem, a gente não pode pensar em hipertrofia. Então aqui eu coloquei uma prancha que é um exemplo de um exercício que é chamado, pode ser enquadrado como funcional. Então eu vou ter estabilidade para desenvolver meu treino específico. E da mesma forma, flexibilidade. Eu não preciso fazer horas de alongamento, eu vou ter uma qualidade, vou ter um grau de flexibilidade adequada para o meu esporte. O que tem que ficar bem claro? Específico sempre vai ser o principal método de preparação física para o esporte. Porém, o complemento, ou seja, os métodos complementares têm que estar presentes no programa de treinamento. Se eu estiver fazendo só a modalidade, se eu sou corredor e só estou correndo, eu vou evoluir? Claro que eu vou. Mas vai chegar, pode ser, várias coisas podem acontecer, mas, por exemplo, eu posso atingir mais rapidamente um platô, ou seja, um limite, um teto de rendimento. Isso é fato. Primeiro, nenhum indivíduo consegue ter o melhor rendimento todo ano, pensando numa temporada, todo o tempo. Não, ele vai ter períodos que ele vai ter um pico de resultado, de desempenho. Se eu organizar o programa, eu faço coincidir esse pico, esse alto rendimento nas provas que eu preciso. Por isso também entra a importância do programa. Eu vou organizar para que eu atinja o meu resultado. Senão o que acontece? Eu vou bater meu recorde de um treino e chega no dia da prova eu não tenho. Por quê? Porque o corpo não sustenta o melhor rendimento muito tempo. O específico vai levar a isso, então eu posso atingir o pico mais rapidamente, ou eu posso ter uma lesão porque eu não vou preparar o sistema muscular, o sistema de articulações, enfim. Eu corro, não preparo, não alongo, não preparo a minha articulação, a tendência é que eu aumente a chance de lesões. Então, para encerrar essa parte aqui, é ter o entendimento que o programa tem que ter métodos de treinamentos específicos e complementares. Falando das estruturas. Para ter uma estrutura, quando eu falo estruturas, não é estrutura física, é estrutura do planejamento de um programa. Eu tenho que definir os prazos, então esse aqui é um exemplo de uma periodização. Então eu vou colocar as datas, as semanas, isso aqui vai ser aplicado num calendário, quando que vai ser minha prova principal, quando que vai ser o período de preparação. Então eu divido as etapas, as estruturas que o prazo vai me permitir é justamente de dividir em a fase de preparação, que vai ser a etapa geral e a etapa específica. Por quê? Porque eu começo a dar a direção, a distribuição dos treinos para que eu alcance o melhor resultado naquele período que eu quero. Então, existem inúmeras vantagens de ter uma programação de treino. Entre elas eu facilitar ou favorecer o melhor rendimento naquele período que eu quero. Isso desde os anos 50, os anos 60 existe a periodização, ou fala-se bastante da periodização, e desde lá vem sendo trabalhado essa questão de eu distribuir os objetivos e os treinos ao longo do período. Para isso eu tenho que ter prazo, saber quando que eu quero atingir as provas principais. A estrutura vai ser as semanas de treino, então isso é visualizado na planilha. Então, estou seguindo uma planilha de treino. Excelente, é uma estrutura do programa, mas essa planilha tem que estar dentro de uma estrutura mais completa. Então, eu tenho a visão geral por exemplo, 6 meses de treinamento. Os prazos são esses, então meu programa tem 6 meses.
A cada semana eu vou ter uma planilha de treinamento. Só que se essa planilha for elaborada isoladamente, só uma planilha, eu tenho que ser uma planilha dentro de um sistema maior. Por quê? Porque aí eu vou conseguir programar de forma progressiva, aplicando as cargas, distribuindo as recuperações durante a semana. Então a planilha representa uma estrutura que é as semanas de treino. E a sessão de treino é a menor unidade de um programa. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura mínima que vai ser a somatória das sessões que vão dar o caminho. Então, se a gente pensar que o programa é um prédio que a gente vai escalar, as planilhas vão ser a escada, mas a sessão de treino vai ser o degrau. Se eu pular os degraus, eu acabo pulando etapas que vão construir que eu vou seguir na minha escada. Então, se eu não respeitar os treinos complementares, que é fácil de acontecer, então é fácil, vamos dizer assim, pensando na sessão de treinamento. Eu tenho que ter um aquecimento, uma parte principal e uma volta calma. Isso eu estou falando aqui da estrutura básica comum que é fácil de encontrar. O aquecimento eu vou preparar para aquele da sessão, para a parte principal, que é a atividade daquela sessão, e a volta calma eu vou preparar para o repouso. Então o aquecimento eu vou fazer as atividades que levem o organismo para a condição de exercício. E a volta calma, que é a recuperação, é justamente levar o organismo do exercício físico, da atividade, para o repouso. Então eu potencializo o resultado da sessão, preparando o organismo, mas se eu falhar, ou se eu abrir mão da recuperação, eu vou sair de uma alta intensidade, de uma intensidade que meu corpo está sendo exigido. Por exemplo, se eu estou correndo ou pedalando, a circulação, a irrigação sanguínea vai estar mais voltada para os membros inferiores. E se eu paro de golpe, já encerrei, caminhei, vou direto, sem uma pausa, sem relaxamento, a tendência é que demore mais o retorno, a redistribuição sanguínea. Então eu favoreço a chance de não ter uma recuperação boa, porque os metabólitos vão ficar todos acumulados, eu não vou fazer o relaxamento adequado, eu posso ter um distúrbio maior, meu organismo demora mais por ele voltar à situação de repouso. Então, sessão de treino eu tenho que atender a preparação através do aquecimento. A parte complementar que está em vermelho aqui, eu vou encaixar os treinos de alongamento, um treino de fortalecimento. Se eu pensar numa pessoa que treina depois do trabalho, eu reduzo a chance de faltar esse treinamento que a gente conversou já sobre treinamento complementar. Então eu faço um aquecimento ali, uma preparação, e eu aplico, por exemplo, treinos funcionais. Então 3 exercícios, então funcional aqui só para representar, eu aplico ali mobilidade, alguns exercícios de força, e eu coloco 2, 3, não pensem que vai ser um treinamento muito longo. Não, vai ser 2, 3 exercícios que na somatória da semana, da planilha, eu vou conseguir atender as estruturas que precisam. Eu não vou ficar só no treinamento específico. Então, aqui o objetivo então da sessão é a potência aeróbica. A parte principal vai ser 2 séries de 3 repetições de 2 km, tem o ritmo, intervalo. Então, é comum o aluno, o atleta, pegar isso da planilha e fazer só isso e abrir mão dos outros. Só que a preparação para treinar é tão importante quanto o treinamento da parte principal. O professor, o treinador, ele planeja, ele coloca ali os passos para até preparar o organismo dele complementar. Se o aluno, o atleta, abre mão disso, pensando que o principal está em fazer os ritmos da série, ele vai abrir mão da preparação, ele vai colocar o organismo dele em risco e não vai tirar o melhor proveito. Então eu tenho que ter um entendimento que eu, cumprindo corretamente uma sessão de treino, eu estou respeitando uma semana de treino, uma estrutura daquela semana, e eu estou respeitando toda a programação. Então, no momento que eu, atleta,
abro mão de fazer um aquecimento adequado, eu abro mão de chegar no resultado final. Então, lembrando, eu tenho uma escada, eu tenho que seguir o degrau. Bom, esse é o fim do nosso primeiro vídeo. No próximo vídeo nós vamos conversar sobre os objetivos do treinamento físico, pensando na programação. Se eu programei alguma coisa, eu tenho que ter uma razão. E a razão de ser, ou a razão de toda essa atividade de programação são os objetivos do treinamento físico. Então, fica para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Fica o canal aberto na página Treino Eficiente. No Facebook também temos o site www.treinoeficiente.com.br, que vai ser a nosso link, o nosso portal, o nosso caminho para conversar mais sobre treinamento esportivo. Treinamento esportivo é a nossa especialidade, tanto como atleta quanto na parte de treinamento, na parte de professor. E ainda é muito interessante compartilhar e ter a possibilidade de trocar uma ideia sobre aquilo que a gente tem paixão, que é o esporte, a atividade física, que quando praticado com orientação e com objetivos definidos, o exercício físico traz alegria, traz satisfação, enfim, mas de maneira desorientada, sem a especialização da minha programação, a chance de lesão, a chance de frustrações é bem maior. Então espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.